Passada a eleição presidencial, Ratinho Júnior, do PSD, começa a desenhar uma nova reforma administrativa dentro do governo estadual. O chefe do Poder Executivo está finalizando os últimos detalhes e, nos próximos dias, encaminha para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma administrativa dentro do governo. As mudanças devem conter o desmembramento de algumas secretarias, além da criação de outras. O texto, que será enviado para a Casa de Leis, deve ressaltar que as mudanças são necessárias para se adequar ao segundo mandato. Entretanto, na prática, há necessidade de acomodar todos os aliados que colaboraram para a reeleição no Estado. Ao todo, a chapa de Ratinho Júnior e Darcy Piana contou com o apoio de 11 siglas. Firmaram aliança com o governo, o PP, Republicanos, Solidariedade, MDB, PL, PTB, União Brasil, PROS, PMB, Agir, além da federação formada por Cidadania e PSDB. Alguns nomes de possíveis secretários e ocupantes de pastas importantes já circulam nos bastidores. Uma aposta certa, por exemplo, é o deputado estadual Guto Silva, do PP, que participou da coordenação de campanha de Ratinho Júnior. Ele foi chefe da Casa Civil durante quase todo o mandato do governador, mas não se candidatou a nenhum cargo nas eleições. O parlamentar deve retornar ao governo, porém à frente de uma secretaria ainda não definida. Outro nome quase certo é o do deputado Marcel Micheleto, que foi secretário de Administração e Previdência e que hoje lidera a bancada governista na Assembleia. Outro nome do PL que pode vir a ser lembrado é do deputado federal Paulo Martins, que disputou o Senado, mas perdeu a corrida para Sérgio Moro, do União Brasil. No próprio PSD, partido de Ratinho, o deputado estadual Márcio Nunes, que foi secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, deve retornar ao Palácio do Iguaçu. Da mesma forma, os deputados federais Beto Preto, que esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde, e Sandro Alex, que comandou a Secretaria de Infraestrutura e Logística por um bom período do primeiro mandato do governador. Já no União Brasil, um dos nomes mais cotados para assegurar um espaço no governo estadual é o do deputado federal Felipe Francischini. E outros partidos que podem surgir no primeiro escalão do segundo mandato de Ratinho Júnior são MDB, Cidadania e PSDB. A expectativa do anúncio dos futuros nomes para comandar as secretarias, superintendências ou autarquias estaduais também alimenta a esperança dos candidatos a deputados estaduais e federais que não se elegeram, mas ficaram na suplência, que poderão então ocupar as cadeiras da Assembleia ou da Câmara Federal. Então vamos lá trazer os bastidores desta disputa por espaço político, que antes de mais nada é isso, né? São pessoas que ou perderam a eleição ou ficaram fora do pleito por algum motivo e agora buscam ficar no cenário com cargos do governo, e também os partidos, né, que compuseram a grande aliança de Ratinho Júnior, que também querem agora ajudar a governar. É importante lembrar que o Ratinho tem uma grande colcha de retalhos para costurar, porque ele fez uma operação pesada de limpar o terreno, digamos assim, antes das eleições. Então, muitos partidos integraram essa aliança, que foi tão grande que tinha partidos que oficialmente nem estavam na coligação oficial, mas estavam no arco de alianças, né? Um exemplo, por exemplo, é o Podemos, que não estava oficialmente na aliança de Ratinho Júnior, mas tinha ali no governo Ratinho Júnior uma espécie de apoio velado, né? O Álvaro Dias foi uma franja de Ratinho Júnior ali durante as eleições. Então tem muita gente para acomodar. Alguns nomes que estão circulando aí, Guto Silva praticamente certo, né? Até porque ele é muito leal ao governador, ele era pré-candidato ao Senado, não saiu candidato a pedido de Ratinho Júnior e agora essa lealdade deve ser premiada aí com algum bom espaço no governo. Também tem a questão do Marcel Micheleto, que hoje é o atual líder do governo da Assembleia. Setores do Palácio Iguaçu criticam a atuação do Micheleto, diz que ele não foi tão bem na liderança do governo, então ele pode voltar a uma secretaria, isso até porque o Sembacre, que foi eleito, ele era suplente, vamos lembrar, né? Aí quando o governador anunciou que ia sair para a reeleição, e muitos candidatos também que estavam na dimensão pública tiveram que se desincompatibilizar,
eles voltaram para os cargos da Assembleia e o Sembach teve que sair do mandato. Então agora ele foi eleito, ele volta à Assembleia e pode reassumir a liderança de Ratinho Júnior lá na Casa de Leis, por isso o Marcel Micheletti pode ser reacomodado em outro lugar. Paulo Martins, que é um aliado do governador, o governador pediu votos extensivamente para ele, acabou não levando a cadeira do Senado, pode ser acomodado também em alguma pasta. Vamos falar aqui do Márcio Nunes, que quer voltar pelo menos para a secretaria que ele já tocava, que é o Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Beto Preto, que já retornou, importante falar isso, ele já retornou à Secretaria de Saúde, já é secretário de Saúde, e o que se fala nos bastidores, a Camila até pode trazer mais essa informação no detalhe, é que o governador quer dar a chance, e Beto Preto também pediu a chance, de fazer uma gestão onde ele não precisa em que ele não precisa se preocupar com a Covid-19, né? Beto Preto foi secretário de Saúde, enfrentou a crise sanitária da Covid e agora quer fazer uma gestão de verdade da saúde e não, né, ser aí o gestor do combate à crise sanitária, quer fazer uma gestão de verdade. O Sandro Alex, que também quer voltar para a infraestrutura. E sobre o Felipe Francischini, aí tem uma novidade. Ele até discutia assumir uma secretaria, mas desde que Bolsonaro fosse eleito. Na cabeça do Felipe Francischini, como a eleição do Lula, ele pode ter um papel destacado na oposição na Câmara dos Deputados em Brasília. Então pode ser que ele abra mão desta secretaria aqui no estado, justamente para poder ter um papel mais destacado na bancada de oposição. Claro, são todas vontades, vamos ver o que isso vai para frente mesmo. No MDB, o nome que é ventilado é de Anibele Neto, que é deputado estadual, presidente do partido, que poderia assumir, quem sabe, a agricultura. Há uma conversa nesse sentido, há um pleito nesse sentido e vamos ver o que vai acontecer. Não acredito que o PSDB tenha grande espaço no primeiro escalão do governo, né? Vamos ver como é que vai ficar, Camila. Agora, a verdade é essa: as próximas semanas serão de articulações intensas aqui no Paraná. Sem dúvidas, Mark. Só comentando primeiro sobre essa questão da pandemia, né? Como foi importante ter secretários que ficaram realmente por um longo período, que não tiveram ali os seus cargos interrompidos, né, na primeira dificuldade encontrada ao longo dessa pandemia. E isso foi um exemplo dado pelo Paraná, tanto quando a gente pensa no governo do estado, então o secretário de Estado da Saúde, que foi o Beto Preto, como também na Prefeitura de Curitiba, né? A Ursulac permaneceu ali ao longo de todas as crises enfrentadas ao longo da pandemia. E ao fim, essa continuidade do trabalho se mostrou bastante eficiente na comparação com outros estados, com outras capitais, tanto que o Beto Preto foi eleito com mais de 206 mil votos, se eu não me engano, e a Ursulac, ela recebeu mais de 75 mil votos, só que praticamente 60 mil foram na capital Curitiba, ela se elegeu deputada estadual. E aí, Mark, o que pesa aqui agora nessa decisão do governador, também do Beto Preto, de toda a administração, é se de fato o Beto Preto nesse momento vai ser mais importante estando à frente da Secretaria de Saúde, para que o governador não tenha essa preocupação com a pandemia, que a gente sabe arrefeceu, tem essas voltas, aí a gente está vendo agora na Europa, na Ásia, uma volta do número de casos, né, um surto, a gente pode dizer assim, ainda que controlado. Por aqui a gente está com uma taxa de transmissão acima de 1, mas não é mais um problema tão grave, porque a gente não vê tantas mortes, aquela questão dos hospitais superlotados. Então é preciso analisar se ele vai ser mais útil ali dentro da Secretaria de Saúde ou na Câmara Federal. E é o mesmo cenário que a gente vê também nessa montagem do governo federal, nessa reacomodação que deve ser feita agora com a nova gestão, com a gestão do Lula. Ele elegeu muitos deputados federais e principalmente senadores que são nomes que, claro, comporiam um governo. A gente viu isso, inclusive, nos governos anteriores petistas, não só do Lula, como também da Dilma. Mas, nesse momento, qual que é a análise que é feita, Mark? Será que é bom mesmo eu tirar um nome que eu acho que é importante para um ministério do Senado, sendo que eu já estou enfraquecido lá, ou é melhor eu deixar essa pessoa ali para fazer essa minha bancada, né, me garantir esse apoio e inclusive os votos que serão necessários para aprovar projetos? Então isso tudo entra na conta. É claro que nomes, né, que a gente sabe são fortes politicamente, que se candidataram, que não se elegeram, esses sim, muito provavelmente vão conseguir essas ocupações, esses cargos agora dentro do governo, até para que eles possam continuar nesse cenário político, exercendo ali uma função. E aí eles vão ter que avaliar bem esses que tiveram, então, a eleição agora, que conseguiram cargos,
porque tem que saber realmente onde é que eles vão ser melhor utilizados, né, para os interesses do governo do estado. Nós vamos falar inclusive da transição na próxima pauta, mas é isso, né? São as escolhas agora que são feitas. O PT tem uma característica de querer militantes históricos em postos chaves. Então, a Camila trouxe uma preocupação importante. O Lula tem uma situação a resolver no Congresso, ele precisa de gente lá que ele confie, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer gestão. Então, militantes históricos podem ser alçados a postos chaves. Aqui no Paraná, só para trazer essa informação e finalizar essa pauta, o Ratinho Júnior deve criar novas secretarias. Uma pasta que acerta a criação é a Secretaria da Mulher. O Paraná não tem nenhuma pasta nesse sentido hoje, está no guarda-chuva da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, mas a ideia é trazer a Secretaria da Mulher, primeiro para acomodar alguma liderança aliada e também porque Ratinho Júnior tem uma preocupação que hoje há poucas mulheres nos escalões superiores do governo estadual. Então ele quer contemplar, né, essa mulher, digamos assim, no primeiro escalão. Ele também deve desmembrar a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Tá um monte de coisa aglutinada ali, né? Ele deve fatiar em uma ou até duas novas pastas, até para acomodar aliados e também para fazer o jogo ali com a Assembleia de acomodar seus amigos, né, que foram aliados aí durante a eleição.